Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quem está feliz com Jesus aí, dê um glória a Deus. Graças a Deus. É bom retornar a esta casa de oração, a este setor tão abençoado, e eu sou grato a Deus por Ele ter me conduzido aqui e me apresentado esse povo tão querido. Deus abençoe pastor Edson, obrigado pela confiança, pelo carinho, a todos os pastores, a minha retaguarda, é um prazer revê-los. Trago saudação do meu pastor presidente, José Antônio, ao pastor Edson, a todos os obreiros. Deus abençoe meu amigo Elias, que me convidou, juntamente com todos os líderes e todos os adolescentes. Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Por gentileza, abra a tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Glória a Deus. Prometo ser breve, objetivo e obediente ao nosso pastor, mas Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 7, que diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia partido no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, nessa noite eu quero compartilhar juntamente com a igreja e com os adolescentes em especial essa palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra que o Senhor me levou a refletir e fez uma reflexão ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês, amém? Nós vemos em Atos, capítulo de número 20, Paulo, em mais de uma de suas viagens missionárias, se achegar a Troade e fazer questão de ficar alguns dias ali com estes irmãos, falando a respeito dos seus ensinamentos direcionados pelo Senhor Jesus. E o interessante é que Paulo, a primeira vez que ele visita Troade, na sua segunda viagem missionária, quando ele tem uma visão em Atos capítulo de número 16, ele faz uma visita, mas ele não vai pregar ali. Vai ser em uma outra viagem missionária, como está relatado em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, que Paulo vai dizer que o Senhor lhe abriu uma porta em Troade, e ali vai ser fundada uma igreja. Agora, no capítulo 20 de Atos, Paulo está reunido com esses irmãos, está reunido para celebrar o partir do pão, está reunido para expressar os ensinamentos de Jesus para esta comunidade, e Paulo vai fazer questão de gastar tempo com esses irmãos. E aqui eu já começo a pregar para você: tudo pode ser a última oportunidade, e Paulo se empenhou em não se preocupar com o tempo que ele gastaria com aqueles irmãos, mas ele fez questão de se dedicar, mesmo o seu discurso ficando um pouco extenso,
ele fez questão, que ele sabia que aquele período seria curto, que logo ele teria que embarcar e dar continuidade no projeto missionário. Paulo fez questão de se desgastar na obra de Deus e se dedicar na obra de Deus sem medir esforços. Deixa eu dizer uma coisa para você: não ponha dificuldade na obra de Deus, não ponha dificuldade para exercer o chamado do Senhor na sua vida, porque a sua recompensa não é terrena, a sua recompensa é eterna, está na eternidade, e Ele tem uma recompensa para todos que se desgastam na sua obra. Paulo agora está reunido com os irmãos, e é a primeira vez no Novo Testamento que a gente vai ver ser mencionado um culto no dia do Senhor, porque o domingo começou a ser passado, a ser chamado dia do Senhor. Por quê? Porque foi num domingo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos para se cumprir aquilo que o Pai estabeleceu. Foi também num domingo que Ele fez estabelecer o maior avivamento da história da igreja, aonde que todos pensavam que a igreja de Atos ficaria uma igreja acovardada, uma igreja sem o seu mestre, mas aquela igreja esperou a promessa, e foi num dia como esse, num domingo, que Deus encheu a igreja de Atos do Espírito Santo, e a igreja chegou até aqui. Por quê? Porque tudo teve um começo, e nós estamos aqui. Então vai ser mencionado aqui o culto no dia do Senhor, e esse culto é prestado no terceiro andar. Esse culto não é um culto terreno, ele é um culto de nível espiritual maior. E vamos falar uma verdade: às vezes a gente está acostumado muito com um culto muito natural, muito aqui embaixo, muito terreno, e Deus quer estabelecer culto com níveis espirituais maiores para nós. Só que nós às vezes ficamos um pouco com medo de deixar fluir essa água que mata a nossa sede. Oh glória! A gente às vezes fica com um pouquinho de medo dessa água que ele diz, quando ele diz para aquela mulher em Samaria: olha, se você soubesse, você não ia, você ia abrir aí o seu coração, eu te daria essa água, e essa água vai matar a tua sede. Só que aquela mulher, quando recebe essa palavra, ela recebe, mas ela vai transmitir a outros. Por quê? Porque a fonte que eu bebo, que é de Cristo, que mata a minha sede, é para fluir rios de água viva de mim, para matar a sede de outrem. Só que a gente às vezes fica com um pouquinho receoso de sentir a presença de Deus, como o coral cantou aqui, o líder do coral, ele falou, é que a gente fica às vezes meio receoso de sentir a presença de Deus, e Deus hoje nos convida para ser como esta igreja de Troade, não uma igreja terrena, não uma igreja que fica num nível espiritual só aqui não, mas uma igreja que queira subir ao terceiro andar nesse domingo à noite, e queira sair daqui sentindo a presença de Deus de verdade, não se contentando apenas com um arrepio, não, mas se contentando de sentir a glória de Deus na intimidade da alma. Glória! Eles vão prestar um culto no terceiro andar, só que este culto, o texto diz no versículo de número 8, que haviam muitas luzes no cenáculo. Muitas luzes haviam neste cenáculo. E quando nós olhamos para a história, as luzes nessa época eram lamparinas. Oh glória! Fica comigo aqui na mensagem, mas quem é espiritual vai entender. Os irmãos de Troade é um pensamento meu, sem ferir as escrituras, mas é um pensamento meu. Os irmãos de Troade, pensando comigo, meu pastor, para onde você vai? Vou para o culto. Culto aonde? No terceiro andar. E por que você está carregando isso?
É porque é culto. E por que você vai levar uma lamparina para o culto? Porque eu sou crente. E essa lamparina, o que tem aí dentro? Ah, aqui dentro tem combustível. Combustível para quê? Para manter a lamparina acesa. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Mas para que você precisa de lamparina? Porque o culto que é espiritual, ele precisa ter lamparina. Oh glória, tem alguém comigo aqui? Oh glória, o culto que é espiritual, ele precisa ter lamparina, mas não é lamparina vazia, não, é lamparina carregada de azeite. Só que já viu um crente que não tem lamparina? Já viu? Nada para ele está bom no culto. Ah, o culto eu não foi do jeito que eu queria. Deixa eu te dizer uma coisa, carrega a tua lamparina de azeite, que você vai ver como a coisa anda, como a coisa flui, naturalmente. Oh glória, oh glórias, oh glórias. E se você entrou aqui dizendo, irmão Tiago, mas a minha reserva da minha lamparina está pequena, aí ele está dizendo, tira a tampa. Tira a tampa, porque quem enche sou eu, oh glória, quem enche sou eu, oh glórias, oh glória. Eu vou perguntar, só quem trouxe tem uma reação. Tem alguém que trouxe lamparina aí? Tem alguém que trouxe lamparina aí na galeria? Tem alguém? Oh glória, aqui no altar tem alguém que tem lamparina? Oh glória a Deus. Então se você tem lamparina, se prepare, porque o seu culto vai ser diferente, o que você vai sentir vai ser diferente, porque culto que tem lamparina, a lamparina aquece o ambiente, a lamparina clareia o ambiente, e o dono da casa se manifesta nela. Lamparinas. O culto tem lamparina, o culto é no terceiro andar. Só cair aqui vai apertar um pouquinho para a gente. O culto tem comunhão. Comunhão. Porque o texto é claro, diz que eles se reuniram para partir o pão. E eu só posso partir o pão, participar do pão, do ato da celebração do memorial de Cristo, se eu tenho plena comunhão, se eu tenho comunhão neste ambiente, desde com o irmão da porta, a com o meu pastor, eu tenho comunhão com o meu líder, até com o irmão que senta lá no final da galeria. Oh glória, oh glórias, oh glórias, oh glória. Eu tenho comunhão com os adolescentes, eu tenho comunhão com a mocidade, oh glória. Eu tenho comunhão com a nave da igreja, eu tenho comunhão com a orquestra, oh glória, porque no partir do pão, oh glória, é algo muito sagrado, oh glória. E para a gente celebrar e participar desse pão, a gente tem que ter comunhão um com os outros. A gente não pode viver em conflito interno entre nós, não. A gente não pode viver falando mal dos obreiros, a gente não pode viver falando mal das lideranças, a gente não pode viver falando mal do departamento. A gente tem que ter comunhão, comunhão. Oh glória, oh glória. Sabe o que a igreja de Atos era? Era uma igreja que tinha comunhão. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória. Lá em Atos capítulo de número 2, no final do capítulo vai dizer que a igreja perseverava, oh glória, na oração, oh glória, na comunhão, oh glória, e no partir do pão, oh glória. Quer ser uma igreja avivada? Quer ser uma igreja que preste culto espiritual? Então, comunhão, comunhão entre nós mesmos. É porque
às vezes, aqui em Diadema não tem, mas tem uns congressos aí que vai uns cantores e cantam uns hinos assim, né? Vai lá, pega quem favor da minha vida, avisa que eu estou de pé. Aí tem os irmãos que ficam. Isso não é evangelho, irmão. Isso não é. Oh, glória. Isso não é evangelho. Evangelho, o meu irmão está no vale. Oh, glória, mas eu pego ele pela mão e digo: estou contigo. Estou contigo. Oh glórias, oh glórias. O meu pastor faz uma convocação de oração. Eu não deixo ele sozinho orando, não. Eu venho junto, oh glória. Isso é ter comunhão, oh glória. Igreja de Diadema, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A comunhão estabelecida sobre uma igreja, sabe qual é o resultado? É uma igreja poderosa. É uma igreja que o inferno não pode com ela. Viu, adolescentes, vocês são uma família. Vocês são uma família. Então a comunhão entre vocês faz o crescimento ser cada vez maior. Então o ambiente deste culto tem comunhão, tem lamparinas acesas, no terceiro andar é um culto espiritual, e tem Paulo pregando. Tem Paulo pregando. Não é o irmão Tiago, que é simples assim, irmão, na minha pequenez. Era o irmão Paulo, o apóstolo, pregando. Paulo está pregando. Só que aí alguém vai para o culto. E esse alguém que vai para o culto, ele vai para a reunião, só que existe uma diferença muito grande entre a gente vir para a reunião e prestar um culto a Deus. Vir para o congresso é uma coisa, prestar um culto de adoração no congresso é outra. Vir para o culto a semana inteira é uma coisa. Agora, prestar culto a semana inteira é bem diferente. Por que você está dizendo isso, irmão Tiago? Porque o texto expressa que um jovem por nome Eutico foi para o culto, veio para o congresso, veio ouvir a expressão da palavra, só que ele não quis se envolver com a glória de Deus, ele não quis se envolver com a presença de Deus. O que o Senhor Jesus disse? Aonde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Oh glória, oh glória. Onde estiver 2 ou 3, ali eu estarei. Oh glória, oh glória. Aonde estiver 2 ou 3, ali no centro eu estou. Oh glória, oh glória. E será que aqui tem mais de 2 ou 3 essa noite? Oh glória. E será que você pode crer que Ele está aí? Ele está aí, Ele está aí, ó. Ele está aí. Jesus está no meio da reunião. Jesus está no meio do culto. Jesus está sendo celebrado no culto. Aí Eutico vai para o culto, mas porém não quer prestar culto e não quer se envolver com as coisas de Deus. E Eutico vai para uma zona de conforto chamada janela. Fazer uma pergunta para os adolescentes: quem habita aqui dentro? Quem habita aqui dentro? Jesus. Quem habita lá fora? O diabo, ceifando vidas. Aqui, vocês têm Deus com vocês. Do lado de fora, tem o diabo, esperando uma brecha para acabar com as nossas vidas.
Então, de um lado está Deus sendo adorado, do lado de fora está o diabo. Aí Eutico decide ficar no limite e vai para a janela e se assenta na janela. E agora ele assentado numa janela, o culto está sendo celebrado. Só que janela é lugar de conforto. E a janela é lugar que você se distrai com qualquer coisa. Porque tudo bem, eu posso estar do lado de dentro, meus pés estão para o lado de dentro, mas eu estou sentado numa janela. Eu estou olhando para o que está passando no culto. Mas qualquer barulho do lado de fora tira a minha atenção do que acontece no ambiente de culto. Oh glória! Isso aqui é no mundo espiritual. Eu estou do lado de dentro, mas qualquer barulho do lado de fora tira a minha atenção. Eutico escolheu sentar na janela. Ele viu o que se passava no culto, mas ao mesmo tempo qualquer coisa que se passava lá fora dava para dar uma espiadinha, dava para dar uma olhadinha. Oh glória! Qualquer barulho de alguma coisa do lado de fora, Eutico, oh glória! Qualquer coisinha, Eutico se distraía. E aí, ele está numa zona de perigo, porque janela é lugar de perigo. Os teus olhos são uma janela, e os nossos olhos são um perigo, se nós não estivermos guardados pelo Senhor. Oh glória, oh glória, oh glórias, aleluias. Eutico está na janela, ele está do lado de dentro, mas vendo tudo o que se passa lá fora. A janela é atraente e ela é bonita. As janelas da vida e deste século, elas são bonitas. Elas querem nos atrair. Elas querem chamar a nossa atenção. Só que o que Eutico não entendia, o que estava acontecendo ali no meio, era melhor. Que era a presença de Deus, que era a graça de Deus, que era a glória de Deus, que era a palavra de Deus sendo expressada. Oh glória! Só que a janela é perigosa, mas mesmo assim ele não entende que ele precisa sair da janela. Oh glória a Deus! E essa palavra, eu vou dizer o que o Espírito Santo ministra no meu coração, não é para todos, mas é para alguns em específico. O teu Deus te ama tanto que Ele está dizendo: pula para o lado de dentro e deixa a janela para lá, deixa a janela para lá. Oh glória a Deus! Porque a janela está querendo te atrair para fora, e a queda desta janela vai ser uma consequência grave, mas Ele está dizendo: eu estou de braços abertos para você, vem para o meio, porque no meio eu estou, no meio a minha presença está, e eu te abraço hoje. Saia da janela. A janela parece seguro, mas é palco de distrações. A janela parece confortável, mas as consequências dela são graves. E a janela divide os corações. A janela divide corações. Porque você está aqui no culto, mas quando você está em uma das janelas da vida, você não vê a hora de terminar o culto, para ter o contato com a janela de novo. Oh glória, oh glória. Arabaia choramahai. Aleluias, oh glórias. Oh glórias, aleluias. Oh, glória, você está aqui dentro dizendo: acabava aqui, eu preciso voltar a ver pela janela. Mas o Pai está dizendo para você: larga a janela hoje. Larga a janela hoje. Porque o que esfria, oh glória, a janela traz mornidão espiritual. Porque o texto diz que um sono profundo lhe sobrevém. Só que, estudando um pouco mais sobre um pouco de alguns escritores de Novo Testamento, de comentaristas, eles vão dizer que esse sono, um deles, William Hendricks, eles vai dizer que este sono, quando é expressado nesse texto, não é que o sono veio imediato, Eutico dormiu e caiu, não, o sono veio devagar. Ou seja, o sono não vem quando você senta na janela de imediato.
O sono espiritual não vem de imediato, ele vem devagarinho. Sabe quando você senta na janela e diz assim, não, é só um pouquinho. Aí você deixa de orar, você senta na janela, você deixa de orar. Você senta na janela, você senta de frequentar a escola dominical. Você senta na janela, você deixa de frequentar culto de ensino. Você senta na janela, você deixa de levantar as madrugadas para orar. Aí você vai caindo num sono espiritual. Aí você não dá mais glória. Aí você não adora mais. Aí você olha para os pastores e diz, a igreja não é mais a mesma. Não é a igreja que é mais a mesma, é o seu altar que não é mais o mesmo. Agora, se você sair da janela, vier para o meio, tomar uma lamparina na tua mão, pode ter certeza, seu culto vai ser diferente. O que você vai sentir vai ser diferente. A janela rouba teu apetite pelas coisas do céu. A janela rouba o nosso apetite pelas coisas celestiais. A gente já não quer mais sentir a presença de Deus. Oh glória, oh glória, essa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, porque foi uma igreja que eu nasci. Hoje eu estou no Ministério de Perus, que é a mesma linha. O pastor lá é assim, ó, rédea dura, não abre nem ele fala, ó, quer ir para a porta larga, vai embora, mas aqui a gente segura até o arrebatamento. Mas essa igreja, nós nascemos na fogueira, oh glória, nós nascemos com uma fogueira acesa, oh glória. Nós éramos conhecidos antigamente como os pastores cheios da graça, como os homens cheios da unção, como as irmãs do circo da oração que marchava no poder, que quando cantava o primeiro hino da harpa, as línguas tomavam conta da igreja, a glória tomava conta da igreja. Aqui em Diadema não tem, porque vocês adoram, mas tem lugar por aí que Jesus tem que pedir licença para se manifestar. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus vai levantar os crentes de antigamente. Qual? Os que carregam lamparina cheia de azeite e fogo sobre o altar. Então o que te faz esfriar não é teologia, igual alguns pregadores aí pregam. O que te faz esfriar não é nada disso. O que te faz esfriar é uma janela que rouba o teu apetite das coisas de Deus. Uma janela. Uma janela chamada tecnologia. Uma janela. A gente acorda. Quem me mandou mensagem? Quem falou comigo hoje? Peraí, eu preciso responder alguém. Peraí, acaba o culto logo que eu preciso mandar mensagem para fulano, para Beltrano. Aí a gente não tem a capacidade de acordar. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo meu fôlego de vida, Senhor. Abençoa o meu pastor, abençoa o meu líder, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida. Oh glória, oh glória. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei por isso. Começo do ano passado, fui pregar num culto. Pense num culto que o pregador saiu frustrado. Foi eu, Elias. Mas quando eu sentei no sofá da minha casa, pastor Elton, o Espírito Santo sentou do meu lado. O Espírito Santo sentou do meu lado e disse assim: larga a bendita da rede social, larga o bendito do WhatsApp. Oh glória. Falei, o que é, Jesus? Ele falou, como você quer que eu te uso? Se você passa mais tempo falando com seus amigos do que voltando para aquele quarto da intimidade que era eu e você. Oh glórias.
Então eu estou falando para você o que eu vivi. O Espírito Santo falou comigo. Aí a minha esposa chegou da faculdade, sabe o que ela fez? Quando ela entrou, ela falou: Tiago, eu estava na votação e senti de Deus de te falar uma coisa. E ela não fala muito. Os irmãos viram ela aqui ano passado, ela é quietinha. E ela entrou, ela falou assim: eu preciso te falar uma coisa que Deus me incomodou dentro da votação. Eu falei: fala, filha. Ela falou: então, a gente vai colocar uma regra aqui dentro de casa agora. 10 horas desliga o Wi-Fi, tá bom? E você vai voltar a sentar lá na escrivania para estudar mais. Eu olhei assim, e o Espírito Santo: está vendo? Eu uso quem eu quero da maneira que quero. Você acha que não era eu? Sou eu. Ô glória, segura aí para você dar um glória. E aí ela quietinha, aí de repente ela começou a ficar vermelha. Ô glória. E ela diz: Deus vai te honrar muito, Deus vai abrir grandes portas para você, mas só quando você descer mais e se dedicar mais na palavra e na oração. Ô glória. Isso foi no começo do ano. Aí sabe qual foi o resultado? Outubro do ano passado eu estava aqui com vocês. Aí quando a gente saiu a vir fora, Elias, ela falou: você está vendo qual é o resultado da oração e da dedicação a Deus? Oh glória. Então, adolescente, eu não estou falando que você ter um WhatsApp é pecado, eu não estou falando que você ter uma rede social é pecado, mas o teu relacionamento com Deus tem que ser mais gasto do que o tempo que a gente gasta aqui, ó. Porque isso é uma janela que está matando muito crente. Está matando muito crente. E eu estava quase morrendo. Mas Jesus é bom, que Ele nos confronta. E Ele me confrontou. E sabe por que a janela não é o lugar de crente, de guerra? Porque a janela, ela pode te escravizar e deixar consequências irreparáveis na tua vida. Eu já estou terminando para nós orarmos. A Bíblia diz que um homem de guerra vai ficar numa janela bem larga. Um homem de guerra que tinha que estar na batalha vai se posicionar numa janela do seu palácio. E ele vai ver o que não deveria ver. Ao invés dele estar na guerra, ele vai se posicionar numa janela e vai dar uma olhadinha. Tudo começa com uma olhadinha. Aí uma olhadinha desce para o coração dele. Aí Davi vai olhar e vai dizer assim: gostei. E eu imagino: Deus, não é tua, não é para você, Davi. Mas olha o que a janela faz. Os irmãos já sabem a história. Davi vai criar uma situação para o marido da mulher ser assassinado, para ele possuir aquilo que ele viu por uma janela, enquanto ele devia estar num campo de guerra. Quem é de guerra não tem que perder tempo em janela. Quem é de batalha não tem que perder tempo em janela. Quem é de oração não tem que estar em janela. Quem tem chamada não tem que estar em janela. Porque o diabo quer te derrubar da janela. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: sai dela hoje. Porque se você cair, a queda é fatal. Porque o texto diz que Eutico cai do terceiro andar. E quando ele cai morto. Caiu, acabou. Só que algo que me intrigou é que o texto é claro e diz que ele foi levantado morto. Ele foi levantado morto. E aí o Espírito Santo me levou a uma reflexão que eu quero refletir com você aqui. Do lado de dentro habita nós que temos a vida. Nós temos a vida. Nós adolescentes temos a vida. Nós. Aí do lado de fora habita os ímpios, que não tem vida. Aí talvez alguém que esteja aqui está dizendo: é meu último culto, eu vou de uma vez para fora, porque lá fora alguém vai me entender e vai me abraçar. Deixa eu te dizer uma coisa: quem está lá fora não tem vida. Oh glória. Pelo menos alguém ali está comigo. Oh glória. Eutico caiu para o lado de fora e é levantado morto.
Porque quem está do lado de fora não tem vida. Não tem como um morto levantar outro morto. Só que segura aí para você encher o pulmão e dar um glória. Oh, glória. Só que do lado de dentro, com licença, meu pastor, do lado de dentro tem alguém que tem vida. Oh, glória. E aí alguém que tem vida diz: dá licença, para tudo. Mas por que para tudo? Porque alguém caiu. Oh, glória. Mas por que para tudo, Paulo? Alguém caiu. Alguém caiu. Oh, glória. E aqui fica uma lição para a gente. Alguém caiu? Não é vai lá como alguns pregam, se diz, deixa morrer, é isso, é aquilo. Não. Alguém caiu? Para tudo. Desce até o nível dele. Oh, glória. Caiu. Desce até o nível dele. Oh, glória. Oh, glória. Porque nós estamos falando do apóstolo. Oh, glória. O apóstolo para tudo e desce até o nível de Eutico que caiu. Já pensou se Paulo olhasse para a família de Eutico e diz: vocês são culpados, vocês fizeram isso? Não, não, Paulo não. Paulo para tudo e desce. E por 30 segundos, pense em alguém que cantou com você, adolescentes. Há um